E aí, Brasil, olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, é nesse espaço que eu falo em defesa de uma educação pública de qualidade. No vídeo de hoje eu quero dar sequência aos estudos orientianos da educação para falar sobre o papel dos pais em relação à educação, como que deveria ser o comportamento dos pais, explicando o que a gente tem na ciência política, que é a autora Hannah Arendt, principalmente sua análise em relação à educação nos Estados Unidos, que a gente pode aplicar muito bem aqui no Brasil, porque se trata de uma educação de massas, se trata de reflexos de uma educação que vem por base da filosofia do John Dewey, que foi muito difundida aqui pelo Anísio Teixeira. A gente tem uma base bibliográfica muito importante para a gente destrinchar sobre os problemas brasileiros. Falar sobre os pais na educação, a gente fala sobre os primeiros educadores. E quem não tem responsabilidade com o mundo nem deveria ter filhos, porque a educação, a função dela está na natalidade, para essas crianças novas que chegam ao mundo velho e que precisam de ser conservado para as novas outras gerações que virão. Então é nesse sentido que a autora fala sobre a responsabilidade dos pais na educação e desse papel que os pais executam juntamente com a sociedade, com os professores, com a escola, em fazer da educação um lugar onde que se possa realizar ali a construção de um indivíduo, de um cidadão, e não de uma máquina que vai ser absorvida pelo mercado de trabalho. Quando a gente olha nesse contexto brasileiro, não dá nem para a gente aplicar essa premissa. Como disse o Tião Rocha no programa Roda Viva, hoje essa narrativa nem é mais válida. Tamanho desemprego e tamanho de absorção dos jovens que saem da educação pelo mercado de trabalho. E os pais são importantes nesse sentido porque eles precisam de ajudar na recuperação da tradição da autoridade do perito, do mestre, do sábio, do educador, do professor e até mesmo do pai. Porque há uma crise na tradição e há uma crise também na imagem da política que leva a problemas em áreas pré-políticas como a educação dos filhos. E é a partir desse conjunto de crise que a Arendt vai falar sobre essa importância dos pais na educação, em dar a educação do mundo para as crianças, e não encher elas de artificialismo, de dar somente a educação que eles precisam de ter, que é uma educação que vai preceder a escola. E essa educação pressupõe essa responsabilidade com o mundo. A criança, ela precisa de entender o mundo como ele é, e não a partir da lógica do artificialismo dos adultos, dessa visão de mundo que os adultos tentam impor às crianças, e que lá na frente eles irão abandoná-las. A sociedade, ela precisa de compreender essa separação desse papel dos pais educadores, nessa primeira educação, e que vai preceder a escola. Essa criança, ela precisa de, antes de receber essa educação da escola, ela precisa de ter essa educação do mundo dada pelos pais, essa educação dada na casa, essa educação dada na convivência com as outras pessoas, e que isso é que vai ser as pré-condições para que a criança receba a educação da escola, que é algo que eu tenho que falar também sobre essa instituição que é a escola. E a gente precisa de fazer uma separação e até mesmo de falar em mudanças culturais em relação à sociedade brasileira com a educação. A impressão que dá é que a escola virou mesmo um depósito de crianças. E ela significa a extensão do lazer ou do trabalho dos pais. E não é por aí que a banda toca. A responsabilidade com o mundo é algo que exige muito mais do que isso. Seriam a junção dos pais, dos professores, juntamente com a sociedade, de educar essa criança no mundo e para evitar que essa mesma sociedade não sofra das instabilidades que causam na falta dessa educação estruturalmente falando. Uma ideia que a gente tem é que no Brasil a realidade é completamente diferente, porque o vídeo anterior eu falo sobre a profissão mais desvalorizada no mundo, é aqui no Brasil, de não enxergar nos professores os seus aliados na educação dos seus filhos, porque essa responsabilidade ela é de ambos, ela é tanto de pais quanto de professores. Infelizmente no Brasil há aí essa
divisão, essa falta de união entre pais e professores nessa educação. E das maiores provas disso é a falta de pais na reunião que o professor organiza, reunião que os professores convocam, e muito a gente tem que aprender e reaprender para a gente construir no Brasil uma cultura diferente dessa e com isso construindo uma sociedade educadora. Conto com você, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like aqui no vídeo e a gente se encontra em outros momentos. Obrigado por assistir até aqui e até mais.